Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um encontro, para tratarmos sobre o tema da nossa Escola Bíblica Dominical, que acontecerá nesse domingo, dia 11, né? E que também será a nossa lição de número 11, neste dia 11, o qual comemoramos o dia da Bíblia, a palavra de Deus deixada para a humanidade. Sempre é importante sabermos que, no princípio, o homem ele não precisaria disso, né? No Gênesis, a gente observa que Deus ele descia toda a viração do dia para ter o encontro com a sua criatura. Mas o pecado adentrou, irmãos, em meio à humanidade e não foi possível mais ter esse nível de comunhão com Deus, né? E dessa forma, Deus ele ama a sua criatura e desde o princípio tem um plano de salvação para ela. Ele usa ou utiliza-se desse recurso para ter essa comunicação com o ser humano. A palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando para nós. A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Dessa forma, estaremos aqui comemorando mais um ano da Bíblia Sagrada, ou o dia da Bíblia, dia 11 de dezembro. Que Deus também te ajude para que neste dia onde você estiver, possa dar uma palavra de ensinamento, de direcionamento para seus alunos, valorizando assim essa Santa Escritura, conforme a Bíblia nos ensina, divinamente inspirada por Deus, para nós seres humanos, que Deus, mesmo estando separado de nós pela mancha do pecado, deixou em nossas mãos essa palavra para que tenhamos assim essa comunhão com Ele através dessa palavra, através do Espírito Santo que convence o homem do seu pecado e assim sendo, Jesus o justifica, regenera e santifica para que tenhamos assim um encontro com Ele. Daqui a pouco isso estará acontecendo em nome de Jesus. Voltando aqui para a nossa lição, a lição de número 10, irmãos, estaremos estudando agora sobre a visão do templo e o milênio, né? O nosso pastor Ezequiel Soares, ele deixou essa orientação, esse ensinamento através da nossa lição bíblica. E neste domingo, 3 são os objetivos da nossa lição. O primeiro, mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. O segundo, identificar o templo do milênio. E terceiro, relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. Nós vemos, irmãos, que esse escopo do contexto, o qual foi abordado, ele não está apenas no capítulo 43, conforme está aqui em nossa lição bíblica em classe, mas ele ocupa dos capítulos 40 até o 48, propriamente dito, vamos dizer assim, essa temática do templo. No capítulo 40 e no capítulo 41, você vai estar lendo e você vai ver que você vai observar, foi dado ali com riqueza de detalhes, medidas, infraestrutura que esse templo terá. E esse contexto é o contexto ao qual o profeta Ezequiel ele foi imergido, né? A nossa lição nos dá a referência, à luz da Bíblia, que ele foi levado em espírito. Observe que algumas vezes, inclusive nós estudamos, né, na lição 4, se eu não estou enganado, a lição de número 4, quando se vai à glória de Deus, a Bíblia nos revela que o próprio Ezequiel também recebeu, na lição 3 também, as abominações do templo, essa forma, né, de Deus conduzi-lo para que ele interpretasse, para que ele visse, vamos dizer assim, aquilo que acontecia, né, em seus dias. E neste momento, o próprio Deus, ele novamente toma o profeta. Ezequiel estava, como conhecemos bem,
em Babilônia, estava cativo, nas margens do rio Quebar, era a sua, vamos dizer assim, a região geográfica, onde ali ele se encontrava, mas Deus o toma em espírito e leva até Jerusalém. Né? Isso aborda a nossa lição de número 3, a nossa lição de número 4, que foi vista, né, durante o nosso trimestre, as lições 3 e 4, por exemplo. Deus leva, você vê também isso acontecer em Ezequiel capítulo 37, onde fala sobre a visão do vale de ossos secos, né? Onde Deus, ele em espírito conduz o profeta para que o profeta visse, né, aquilo fosse descortinado para ele, o que aconteceria fosse esta visão que aconteceria, porque quando ele foi levado ao templo e ele presenciou todas aquelas abominações, ele via o que estava acontecendo, mas na visão do vale de ossos secos, ele viu o que ainda iria acontecer. Né? Então, esta visão do templo, a qual está sendo tratado na lição estará sendo tratado na lição deste domingo, o templo e o milênio, o templo que estará ali, é uma visão da qual não tinha acontecido ainda, ou seja, isso é escatológico, né, para o profeta. Certamente ele não conseguia conceber aquilo tudo porque não estava em sua realidade temporal, mas essa visão, vamos dizer assim, foi sim uma visão para que ele novamente pudesse até restaurar ou reanimar, ter novo ânimo, porque nós sabemos, irmãos, que conforme está escrito no capítulo 40, está registrado esse evento, onde fala que no ano 25º do nosso cativeiro, ou seja, aos 25 anos do cativeiro. A gente lembra que o cativeiro de Babilônia foram 70 anos, mas no 25º ano do cativeiro, no início ou no princípio do ano, ele cita o 10º dia do mês, aos 14 anos e depois que a cidade foi destruída ou ferida. Então, certamente você vai ver o povo em um dado momento entristecido. Somos seres humanos. E diante de um cenário catastrófico, muitas vezes, a fé é abalada, a esperança é perdida. Não sabemos, aqui eu não posso dizer literalmente, podemos inferir do texto, vamos dizer assim. Isso poderia sim também estar acontecendo com o profeta? Sim, poderia. Ele tinha visto, ele tem essa revelação do Vale dos Ossos Secos, onde vimos na lição anterior que Deus revelara que restauraria a nação de Israel, materialmente falando, como nação, a nacionalidade. E esta visão já tem se cumprido, né? Como foi visto na lição anterior, no ano de 1948, Israel foi constituído Estado novamente pela Organização das Nações Unidas, né? Perfeito, já aconteceu, mas e a restauração espiritual? Como é que isto vai acontecer? Então, assim, para o povo, irmãos que tinham o templo como uma referência de Deus para aqueles que ali viviam, né, que a confiança deles era no templo. Isso aqui é o templo do Senhor, ninguém destrói. Não, foi destruído. 14 anos se passaram, a cidade tinha sido destruída. Novamente Deus chama o profeta e começa a mostrar ele. E tem um versículo muito interessante que está registrado aqui no 40, versículo 4, né? Onde o homem a qual está revelando a Ezequiel, ele se comunica com ele e fala, né, sobre esta revelação. Vale reforçar porque essa revelação de Israel aponta para essa restauração, né? Enquanto nós vimos na lição que falava sobre o Vale dos Ossos Secos, essa restauração literal a título nacional, na qualidade de nação, que veio vamos dizer assim, se efetivar quando Israel novamente foi constituído nação, e falou ali que aconteceria também a restauração espiritual. Agora
ele está recebendo uma visão aonde aponta, ou onde esta visão literalmente aponta para esta restauração espiritual. E não era, irmãos, aqui para a época, né, para a gente que lê hoje, isso aqui não é alegoria. Né? Uma das coisas que os ensinadores, o próprio pastor Ezequiel Soares, ele tem feito ênfase, trouxe essa ênfase para que nós entendamos que todo esse contexto aqui apresentado não é uma alegoria, é verdade. É algo que realmente acontecerá e que tem esse escopo já definido e apresentado. A gente só vai conhecer na prática. Né? E por que vale a pena a gente falar e reforçar essa informação para com você? Porque nós, cristãos da Assembleia de Deus no Brasil, nós acreditamos no milênio literal. O milênio acontecerá. A Bíblia registra isso, é o reino, você vai ver no Apocalipse, o reino milenial de Cristo na terra, onde ele governará após a batalha do Armagedon. E por que vale a pena, e eu estou fazendo ênfase nisso aqui, porque você vai conhecer, se é que você não conhece, algumas religiões onde elas defendem que isso é alegoria, vamos dizer assim, que esse milênio não vai existir, né? Eles são chamados de amilenistas. Eu quero ler um breve comentário para você aqui, que diz assim, ó, os amilenistas acreditam, ou devem acreditar, que não existirá esse milênio literal. Eles só acreditam, ao invés de acreditarem, que Cristo estará aqui governando no trono de Davi, que Jesus governará da terra, isso não acontecerá. Ou seja, eles dizem, não há dúvida que Cristo está governando, mas não significa que o reino a qual a Bíblia se refere ao trono de Davi, literalmente. Ao invés de acreditarem nisso, ele fala, Jesus está sentado agora, Deus está sentado agora, Cristo está sentado agora mesmo, no trono de Davi. E esse trono que atualmente ele está sentado e que governa é a própria igreja. Este é o reino sobre o qual Cristo tem domínio. Então o reino milenial, ele não acredita que haverá, os amilenistas, eles não acreditam que haverá este reino milenial que está registrado no Apocalipse. Né? Então você precisa entender, eu vou reler, esse texto que diz assim, ó, o amilenista, ao invés de acreditar que Cristo esteja sentado, ele acredita que agora, na presente data, ele está sentado no trono de Davi e que a era atual da igreja seja o reino sobre o qual Cristo tem domínio. Esses são os amilenistas. Não confundam, claro, eu quero fazer uma menção também ao texto, ao pré-milenismo ou pré-milenianismo com amilenistas. São duas coisas distintas. Nós estamos falando aqui daqueles que são amilenistas. Então, irmãos, nossa igreja, nosso ensinamento, ele defende o que o livro do Apocalipse fala e a Bíblia, através dos profetas messiânicos, fala de Jesus também, nós acreditamos que haverá, literalmente o profeta Zacarias também fala, que haverá um reino milenial. Haverá um reino milenial. Então, esta lição de hoje, faça essa ressalva. Reforce com a sua classe que isto é literal, porque o seu aluno, aquele que faz parte da sua classe, ele pode ter ouvido falar sobre essa teoria do amilenista, que eles não creem que haverá esse reino milenial literal na Terra, né? Então vale a pena a gente reforçar para que não fique nenhuma dúvida. Na lição em tese aqui, em estudo, quando fala sobre
mostra a revelação do templo. Tem um parágrafo ao qual eu marquei, onde o autor ele fala: a intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos, desses ensinamentos, lembrar dessa revelação, lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente. Então, quando você vai ler o primeiro, que vai falar sobre essa restauração, você deve lembrar daquela lição, se não for lembrar, a lição 4, aonde fala que devido a todas as abominações, a glória de Deus ela foi se afastando, saiu do templo, foi para o Monte das Oliveiras e de lá subiu. Essa saída, ela saiu pelo Oriente, pela porta do Oriente, né? Então, essa saída pela porta do Oriente, você vai ver que esse retorno exatamente na mesma posição geográfica, pela porta do Oriente. E isso é muito importante, irmãos, para a gente entender porque Deus ele é perfeito em tudo. Nós é quem somos frágeis, falhos, pecadores, nós somos. É Deus quem tem misericórdia de nós, é uma coisa que a gente pode dizer assim, inexplicável para o homem, né? Porque muitas vezes se fosse o próprio homem, eles já tinham desistido de nós, já tinham se ocupado em outras coisas, mas Deus não. Deus ele é perfeito, ele começa e ele finda. Enquanto ao haver as abominações e por causa de todas essas abominações, aquele templo seria destruído e a glória de Deus não poderia ali estar, ela sai. Mas quando Deus diz, eu vou restaurar, e sabe por onde eu vou voltar? Ezequiel, pelo mesmo lugar por onde eu saí. Então, irmãos, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Você pode até mudar a sua direção, você pode até mudar o seu entendimento, mas o Deus das nossas vidas, ele não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele começa, ele termina. Ele vai fazer tudo no tempo dele. Lembre-se, o nosso tempo é Cronos, mas o tempo de Deus é Kairos. Ou seja, tempo oportuno. E Deus mostra ao profeta que certamente entristeceu-se ao ver a glória de Deus sair daquele lugar, que do mesmo jeito que ele viu ela sair pela porta oriental, ele disse, olha, eu também vou voltar. Vê aí como é que vai ser. E Deus leva o profeta e certamente alegra o seu coração em apresentar a ele aquela restauração que deve ser feita espiritual do povo de Israel. Identificar o templo do milênio é uma outra observação importante, que é já aqui o item 2, o templo no milênio, ou do milênio. Irmãos, a Bíblia ela vai falar lá no Êxodo sobre o tabernáculo, Deus dando a Moisés tudo o que ali deveria ser feito com suas respectivas medidas, com seus materiais, material que devia ser utilizado exatamente para aquele fim, e foi, como conhecemos, um tabernáculo, uma casa de forma literal. Você vai ver novamente, já na época do rei Salomão, o templo de Salomão sendo construído com toda a sua pompa, né, com todas as suas riquezas, né, como foi um templo com extremo requinte ali, produzido em adoração a Deus, claro, e a graça e a glória de Deus se manifestou naquele lugar, assim como no tabernáculo, foi literal, né? O templo de Zorobabel, que é o templo que foi reestruturado na época do Esdras, né? Quando o povo retornou do cativeiro babilônico, também foi um templo literal. A diferença é que nesse templo não houve a descida da glória de Deus ao momento de sua inauguração. Mas o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9, se não me falha a memória, ele fala com muita propriedade que a glória daquela segunda casa seria maior que a da primeira, porque naquela segunda casa quem entraria era o próprio Filho de Deus, né? E assim aconteceu. E no ano 15, se não me falha a memória, antes de Cristo, o rei Herodes, ele se convence de fazer uma reforma naquele templo
que era o templo de Zorobabel, e faz uma reforma, né? Deixando ali uma estrutura bem mais robusta do que a época a qual o templo tinha sido feita, e foi exatamente esse templo reformado a qual Jesus ele esteve ali, mas esse templo caiu, né? Esse templo foi destruído na década 70, já depois de Cristo, ele foi destruído, e você vê agora no livro de Ezequiel um outro templo sendo descrito. Irmão, se você for ler o capítulo 40, 41, por exemplo, você vai ver ele sendo ponto a ponto apresentado, né? E para ainda, vamos dizer assim, reforçar esse entendimento que esse templo, que essa estrutura é literal que ocorrerá, o homem que fala com Ezequiel, aquele que fala com Ezequiel, aquele anjo, ele disse assim no capítulo 40, versículo 4: E disse-me o homem, escreve Ezequiel, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque para te mostrar, fostes tu aqui trazido. Anuncia, pois, para a casa de Israel tudo quanto tu vires. Então, irmãos, vai acontecer. Não é alegoria, é um templo. A observação que tem aqui é que fala que ele vai ser erigido em um monte e que esse monte ainda não está, vamos dizer assim, apresentável, né? Aí a gente vai ter certamente alguma mudança geográfica e você pergunta, Matusalém, como isso acontecerá? Olha o que está escrito em Zacarias capítulo 14, versículos 3 e 4. Eu vou ler para você. Então, Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Hoje, o Monte das Oliveiras está lá, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade para o sul. Então podemos inferir que neste momento esse monte será erigido. Né? Podemos e temos subsídios para isso. Zacarias capítulo 14, você vai ler isso. Então, neste monte, esse templo, o templo do milênio, entendemos à luz de que está escrito, que ele será construído, né? Será decidido, será posto, vamos dizer assim. Então, irmãos, esse templo, ele é literal, né? O item 2, ele vai relacionar, identificar o templo do milênio. E no item 3, ele vai relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória. Um ponto que alguma pessoa pode lhe questionar, pode trazer, tentando trazer alguma, vamos dizer assim, questionamento, e pode te perguntar, é sobre o sacrifício que, quando você vai ler, né, os capítulos que vão tratar sobre esse assunto, ele vai falar sobre sacrifícios. E esse sacrifício está até aqui ainda no item 2, na parte subtópico 4, que diz assim, o último parágrafo. Uma delas é a principal. Considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a Santa Ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai. Está escrito em Mateus 26, 29, no reino de Deus, Marcos 14, 25. Então, observe, entende-se, pode-se inferir, eu vi até comentarista falando sobre o tema, que o que fazemos hoje na qualidade de igreja, neste domingo, dia 11, dia da Bíblia, estaremos em nosso setor fazendo a nossa última Santa Ceia do ano. E foi uma ordenança de Deus para a igreja. Você vai ver isso lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, Paulo retratando tudo aquilo, né? Faça isto em memória de mim, né? Então,
O que os comentaristas, os eruditos da palavra do Senhor entendem é que este sacrifício não será para efeito de perdão de pecado, vamos dizer assim, como era no sacerdócio levítico. Porque no sacerdócio levítico se matava o animal e o escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, ele fala que aquele sangue ele cobria o pecado, não perdoava. Mas esse sacrifício que acontecerá durante o milênio, vamos trazer para o nosso entendimento. É como se fosse hoje a nossa Santa Ceia. Para lembrar, para trazer a memória. Porque o sacerdote por excelência, Jesus, ele vai estar lá, então não precisa, se é ele quem perdoa pecado. Então, se alguém quiser trazer, vamos dizer assim, divergências em função deste tema que está embarcado dentro desse contexto dos capítulos 40 a 48, esta é a resposta que temos, vamos dizer assim, em primeiro plano, que justifica este cenário. Temos o grande comentarista da Escola Bíblica Dominical, pastor Antônio Gilberto, que ele converge para esse entendimento, e é esse entendimento que a gente entende que é a direção pela qual Deus mostrou e pela qual acontece, ou acontecerá, né? Então, irmãos, vamos ficando por aqui, aprendendo um pouco mais sobre esses capítulos, sobre esses temas da nossa lição bíblica dominical deste domingo, dia 11 de dezembro, que estaremos aí reunidos e unidos diante do Senhor Jesus Cristo, para mais uma vez aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, fortalecendo você, que Deus continue fortalecendo a cada irmã, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, continue conosco, em nome de Jesus, andando na presença do Senhor, contribuindo com este trabalho, abençoando aqueles que porventura ainda não tenham tido acesso a esta informação. Compartilha, fala com ele, que Deus tem uma palavra para ele, tá bom? Forte abraço, Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.